Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática com o professor Beto Lopes. Aproxima-se já o final do semestre. Próximo mês estaremos de férias. Então esse mês precisamos aí participar o máximo das aulas. Teremos avaliação ainda essa semana. Já estou avisando aqui, já marcando, tá bom? Nossa avaliação será na aula de quinta-feira, certo? Estudar esse assunto de hoje e o assunto das últimas aulas, na parte de medida de volume, tá certo? Medida de área. Vocês estudem esse assunto, esse conteúdo, que é o que vai estar na prova, assim como esse assunto da aula de hoje, tá? Hoje é a apresentação de um conteúdo novo. Não se preocupe com atividades, tá? Hoje não temos atividades assim direcionadas, tá bom? Mas aí você vai estar estudando o conteúdo, vai estar acompanhando no livro. Inclusive, esse assunto aqui, você acompanha no nosso livro didático, tá certo? Vá na unidade 2 aí, é interessante você pegar o livro e estar acompanhando com o livro. A partir da página 38 é o início desse assunto da aula de hoje, que é números inteiros, tá? E na aula de hoje nós vamos ter a noção de número inteiro, vamos ter a noção e vamos entender o significado de números inteiros, tá? Vamos entender como comparar números inteiros e como ordenar esses números inteiros na sequência do maior para o menor, tá certo? E também entender como representar eles na reta numérica, tá? É um assunto bem tranquilo, um assunto bom de se trabalhar. Cada um fica atento aí que você vai acompanhar o conteúdo e não vai ficar com dúvida. E se tiver dúvida, entre em contato comigo, pode sim perguntar, pode ficar à vontade, tá? Então, a noção aqui de números inteiros, tá? Eles são formados por todos os números, né? Inteiros negativos, os inteiros positivo e o zero, tá? Antes desse conjunto, números inteiros, tá certo? Você já vinha trabalhando, tá certo? Com os números naturais. Números naturais, que é representado por essa letra N, né? Números naturais, o conjunto, certo? Que você vem trabalhando, na verdade, desde o início da vida estudantil de vocês. Agora surge novos números, tá certo? O que você estudava era isso aqui, ó. Certo? Daqui para cá, ó. Certo? Esses são os números naturais, tá certo? Agora a gente passa a estudar esses elementos aqui, ó. Tá certo? Esses aqui, ó. Que são esses naturais, tá? Só que com sinal negativo, tá? Os naturais são com sinal positivo e aqui com sinal negativo. E esses números surgiram por uma necessidade, porque no dia a dia, no nosso meio, a gente tem situações que a gente precisa desses elementos, desses números negativos, tá certo? Como, por exemplo, um saldo bancário, tá? Quem é correntista de banco, tá certo? Sabe que o seu saldo no banco ele pode ficar negativo. Então, quando está negativo, certo? É uma aplicação, é uma forma que você vê a presença desses números inteiros, tá? Os números inteiros não são só os negativos, tá? Tá aqui, os números inteiros representados por essa letra Z, ó, tá certo? São esses números positivos, os números negativos e o zero, certo? Inteiro positivo, inteiro negativo. Observe que é inteiro, tá certo? Tá certo? Inteiro. Inteiro positivo, inteiro negativo e o zero, tá certo? Vai formar esse conjunto aí, tá? Vejamos aqui alguma aplicação, situação. Um termômetro em certa cidade que marcou 10 graus Celsius acima de zero durante o dia. À noite,
Durante o dia, à noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus Celsius abaixo de zero. Tá? Então, qual a relação dessa temperatura com os números inteiros? Tá? Então, vejamos o seguinte, ó. O termômetro aqui, tá certo? Marcar a temperatura, uma temperatura bem muito fria, tá certo? Ela pode marcar, tá certo? Temperatura abaixo de zero, tá? E a gente só conhecia do zero para lá, então, aqui, ó. A gente só conhecia, tá? Então, do zero para cá. Agora, abaixo de zero é para cá, então, ó. Se marcou 3 graus abaixo de zero, então se representa assim, ó. Então é uma forma de aplicar aí, certo? Se ele marcou 10 acima de zero é para a direita, então abaixo de zero é que é para, certo? Esquerda. Então tá aqui, ó, 10 graus, ó. Como é acima de zero, tá certo? Então ele é positivo. Abaixo de zero, por ser abaixo, fica com esse sinal de negativo, tá certo? Quando não tem o sinal, significa que é positivo, por convenção, tá? Então, ó, chamamos números negativos a todos os números em que estão abaixo de zero, tá certo? Os números negativos escreve-se com o símbolo menos antes. Assim, os diferenciamos dos positivos, tá? Aqui, ó, são negativos aqui, ó, todos. Certo? Quando o número não leva sinal nenhum antes, entendemos que é positivo. Então isso aqui, ó, esse 6 aqui, significa que é positivo. Esse 12, tá certo? Ele pode ser representado só assim, ó, tá? Exemplo de utilização dos números positivos e negativos. Aqui a temperatura está 10 graus positivo, tá? Pessoa falando da temperatura. Então, 10 graus positivo, ó, aqui, ó. Então, se está aqui, certo? Aqui a temperatura está 10 graus negativo. Então, 10 graus negativo, abaixo de zero. Observe, ó, certo? Como estão em posições opostas, certo? 10 para lá e 10 para cá. O zero, certo? É que vai ser o ponto aí, limite aí de referência, tá? Outro exemplo aqui, ó. Altitude aqui, ó, certo? Se tem-se, no caso aqui, essa serra e tudo, essa altitude a gente representa com sinal positivo, tá certo? Esse ponto B e esse ponto C a gente representa com negativo. Por que isso? Porque tem-se como referência que o nível do mar, certo? Significa o zero na reta numérica, certo? O que tiver acima do nível do mar é positivo e o que tiver abaixo é negativo, tá certo? Você imagina sendo a reta numérica representada aqui, tá? Então, o que tiver acima, positivo, o que tiver abaixo, negativo, tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, tá certo? No elevador aqui, ó, o que está para cima é positivo, certo? E quando está para baixo é negativo. Tem-se, por exemplo, o zero como referência, tá certo? E o que está acima do zero, certo? Representado como positivo. O que está abaixo, certo, do zero, porque aí sempre você vai ter lá o térreo, né, a parte de baixo sendo zero. O que estiver abaixo do zero, como por exemplo estacionamento, aí vai ser -1, -2, tá certo? E no elevador, sempre que você vai subir significa positivo, quando você vai descer significa negativo, tá? Outro exemplo aqui, ó, tá? O saldo de uma conta do banco, né, aumenta com os depósitos e diminui com os levantamentos, tá? Então, quando você coloca depósito na conta, então vai aumentando, certo? Quando você faz depósito, vai aumentando. Quando você coloca um cheque, vai aumentando, certo? Quando você faz um saque, quando você faz um pagamento, vai subtraindo. Então, aí é uma forma, certo, de comprovação da presença dos números
inteiros no nosso meio, no nosso cotidiano. Tá? Outro exemplo aqui, ó, num carro, se subir 10 pessoas, certo? Vai entrar as pessoas, positivo. Descem 14, vai sair, negativo, tá? E na reta numérica aqui, ó, certo? Pra gente entender, ó. Na reta numérica temos aqui o 0, certo? Para cá positivo e para cá negativo, certo? Na reta numérica cresce, certo? Os números inteiros crescem da esquerda para a direita. Quanto mais distante, tá certo, aqui do 0, maior é o seu valor. Ele vai crescendo sempre para a direita. Se você vai comparar aqui o 5 e o 1, quem é maior? Como o 5 está depois, ele é maior, tá certo? Aí se você for comparar números negativos, ó, certo? Como cresce para cá, nós já sabemos que cresce para cá, ó, certo? Então se você tem negativo, menos 5 e menos 2, tá certo? Quem é o maior? Ó, quem está à direita é maior, então o menos 2 é maior do que menos 5, tá? Como assim? Como comprovar isso? Observe que se você deve R$2 em um local, como você deve, representa por negativo. E uma pessoa deve R$5, certo? Quem é que está com uma certa vantagem aí? É quem deve menos. Então o menos 2 ele é maior do que o menos 5, tá? Então, tá aí, comparando na reta numérica, tá certo? Quem está à direita é maior do que quem está à esquerda. Então, o menos 10 é menor do que o menos 9, porque ele está à esquerda. Tudo bem? E a representação na reta numérica, nós vamos ter o seguinte. No caso, está aqui o 0, né, 1, aí esse aqui 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aí para cá você tem menos 1, aí menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. A mesma medida que você caminha para cá, você vem para cá. Só que para cá positivo, para cá negativo. Tudo bem? E tá aí, no caso na reta numérica, ó, certo? Esse aqui, tá? Por que é menos 3? Ó, porque que é o 0, ó, menos 1, tá certo? Menos 2, ó, e o outro é o menos 3. Esse aqui quem é? Mais 1, esse mais 2, esse mais 3, esse mais 4. E assim por diante, tá? Tá aqui, ó, na reta numérica, tá? Um exemplo lá que eu falei, ó. E aqui, ó, valor absoluto. Esse termo aqui é interessante, porque quando você quer saber a questão do tamanho, tá certo? Você usa esse termo módulo. Módulos são essas barrinhas aqui, ó, que ela tira o sinal. Então, mais 800, se você colocar entre módulo, fica só 800. Menos 800, entre módulo, fica 800, tá? Então, essa barrinha aí que é para você desconsiderar o sinal. Quando você não precisa aqui entender essa questão do sinal, você quer só entender o tamanho, tá certo? Então, o comprimento. Se você quer saber o tamanho, mais 800 e menos 800 tem o mesmo tamanho, tá? A questão de ser mais é porque significa que está para cá ou para cima, ó, e ser menos é que está para baixo, tá? Então, nos termômetros aí, ó, a forma que a gente, certo, está sempre utilizando, tá certo? Esses números inteiros. E aqui a ideia de número simétrico. Número simétrico é o mesmo número, tá certo? Que quando você coloca entre módulos, vai ficar o mesmo valor. Então, o mesmo tamanho, apenas em lados opostos. No caso aqui, ó, o mais 10 e o menos 10. Na reta numérica aqui, o mesmo tamanho que você vai marcar o mais 10, ó, daqui para o mais 10, é o mesmo tamanho do 0 para o menos 10. Então, eles são simétricos ou oposto, tá? E assim, pessoal, estamos encerrando a nossa aula. Em caso de dúvida, pode entrar em contato comigo, acompanhe no seu livro, assista vídeos no YouTube. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.